Tive essa ideia maluca, cheguei para minha mãe e falei, mãe, tô indo pro Rio de Janeiro, vou com um documento de outra pessoa, com outro nome, com outra idade. Minha mãe, tá maluco? Você não vai, não. Fala, boleiragem, tranquilidade? Hoje a gente vai trocar uma ideia com o lateral esquerdo monstro da bola, viu, filho? Deita o cabelo e joga o fino. Maxwell é o nome da fera. E aí, Maxo, tranquilidade, meu parceiro? Tranquilidade, meu parceiro. Uma satisfação enorme estar podendo participar, né, desse programa aqui. Poder partilhar um pouco, assim, né, da minha trajetória dentro do futebol. Cara, a gente se sente lisonjeado. A gente agradece aí a você por ter aceitado. A gente que sente um prazer muito grande em estar trocando essa ideia com você. Então, já de início, eu já vou logo soltar essa pra você. Queria que você contasse pra gente como foi esse primeiro contato que você teve com o futebol e a partir daí, desse momento, você olhou pra tudo isso e falou, cara, vou seguir a minha vida pra ser jogador, pra jogar bola. Então, essa paixão, né, surgiu desde os meus 5 anos de idade, né, quando eu recebi meu primeiro presente, foi uma bola dos meus pais. E aí, com 5 anos de idade, eu lembro que eu cheguei para minha mãe, né, tava passando um jogo na televisão, falei assim, mãe, um dia a senhora vai me ver jogando ali na televisão. Minha mãe, professora, olhou, né, interior da Bahia, cidade de Camaquã, aquele menino, falou, filho, vai estudar que é melhor. Só que não, eu carreguei aquela convicção que um dia eu estaria ali na televisão jogando futebol. Porém, a minha primeira oportunidade só foi surgir com 14 anos, né? Com 12 anos, melhor, quando meu tio me colocou na minha primeira escolinha. E com 14 anos eu fiz o meu primeiro teste lá no Esporte Clube Vitória, lá na Bahia. Só que eu acabei sendo reprovado, né, nesse teste, porque fisicamente eu era muito franzino, né? E o treinador da época falou que eu tinha, sim, um bom futebol, porém eu era muito franzino para a categoria da época, que os meninos eram bem maiores do que eu. E aí eu retornei para casa triste, né? Porque, perguntando a Deus o porquê que então eu nasci pequeno, já que os meninos da mesma idade eram todos maiores do que eu. Mas aquela resposta negativa naquele momento não foi o suficiente para fazer eu desistir dos meus sonhos. E aí eu continuei e em 2006 eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, e aí ingressar e entender que aquele realmente era o caminho que eu queria seguir. Caramba, cara, que complicado. Falaram isso que você era muito franzino, mano. Pra você ver o que a gente passa, viu? Eu falo que nesse exato momento deve ter garotos que estão passando por essa mesma situação, que às vezes serem reprovados não pelo que jogam, e sim pelo porte físico. E isso hoje no futebol moderno conta muito, né? Nossa, conta muito, cara, muito mesmo. Às vezes o moleque é até muito bom de bola, mas a estrutura física dele não ajuda e ele acaba sendo reprovado por isso aí. Cara, queria que você contasse também pra gente um pouco da sua carreira e quais foram os clubes que você passou pra chegar até o clube que você joga hoje. Como que foi essa trajetória, os clubes que você jogou, queria que você contasse um pouco pra gente. Pronto. Então, como eu mencionei aqui pra vocês, né, em 2006 eu tive essa proposta, né, para sair da minha cidade e ir para o Rio de Janeiro. A princípio, eu fui para um clube chamado Artisul, é um clube formador lá do Rio de Janeiro. Fui para o Artisul, só que tem um detalhe, né? Quando eu recebi essa proposta, em 2006, era para ir 4 garotos de idades de 13 a 15 anos. Porém, eu já tinha 16. E aí eu meio naquela situação, falei, meu Deus, será que já passou a minha idade? Já não tem como mais eu ir? Eu tive uma ideia. Eu quis ajudar Deus. Eu falei bem assim, eu vou pegar um registro, um documento de um amigo meu que tem 14 anos e vou me aventurar. Tive essa ideia maluca, cheguei para minha mãe e falei, mãe, tô indo pro Rio de Janeiro, vou com um documento de outra pessoa, com outro nome, com outra idade. Minha mãe, tá maluco? Você não vai, não. Você já não ia normal desse jeito que você não vai. Eu falei, mãe, a senhora quer atrapalhar os meus sonhos? E aí minha mãe pediu para eu conversar com meu avô. Ninguém da minha família foi a favor da minha ideia, porém, eles deixaram. E aí eu fui com 14 anos, 2 anos a menos da minha idade. Hoje eu aconselho a qualquer um garoto a nunca fazer isso. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Quero deixar claro que eu não fui influenciado por ninguém, foi uma ideia minha mesmo, porque eu já tinha me decepcionado 2 anos anteriores, né, pelo fato do meu porte físico, e eu pensei,
eu vou com outra idade agora, que na categoria mais baixa eu vou estar com um porte físico igual. E eu fui. Quando eu cheguei lá na Arte Sul, acabei passando no teste. No ano seguinte, em 2007, acabei recebendo um convite para ir para o Flamengo do Rio de Janeiro, para a categoria juvenil. Em 2008, no ano seguinte que eu estava no Flamengo, eu disputei minha primeira Taça São Paulo. E aí eu lembro quando acabou o jogo, eu liguei, né, para minha mãe, todo empolgado. Falei, mãe, a senhora viu? Porque o jogo foi televisionado pro Brasil todo, né? E aí eu liguei para minha mãe, lembrando ela, quando eu tinha 5 anos, eu tinha avisado para ela que um dia eu iria aparecer na televisão. E naquele momento meu sonho estava sendo concretizado. Porém, eu não via, né, literalmente no semblante da minha mãe, aquela felicidade completa. Porque o seu filho não estava de maneira correta. Não estava, né? Estava de maneira irregular naquele momento. E em 2009 eu joguei uma outra da São Paulo e o técnico do profissional na ocasião era o Cuca. E aí ele me promoveu à equipe do profissional do Flamengo. Tive a oportunidade de subir com 17 anos na época. E naquele exato momento, em 2009, o Flamengo tinha 17 anos que não ganhava o título brasileiro. E eu pude fazer minha estreia contra o São Paulo lá no Morumbi. O jogo foi 2-2. E no término daquele campeonato, a gente acabou sendo campeão brasileiro, né? Que é comentado até hoje, em 2009. Eu pude participar daquele elenco ali fantástico. Para mim foi um privilégio. Chegou para dar o título. Poder jogar com o Adriano, com o Pet, com o Léo Moura, né? Pessoas assim consagradas no futebol. Porém, em 2010, fui para a seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, fui vice-campeão sul-americano, perdi para o México na final. Em 2011, quando eu estava de férias na minha cidade, isso aqui é muito interessante, eu fiz uma oração a Deus e falei para Deus que em 2011 seria o melhor ano da minha vida. Na minha cabeça limitada, eu pensei o seguinte: 2008 joguei em São Paulo, 2009 subi profissional, 2010 peguei seleção, falei pronto, 2011 vou ser vendido para a Europa e vou ser melhor do mundo. Estourar. Conclusão, quando eu retornei pro Flamengo, né, de férias, o técnico da ocasião era o Vanderlei Luxemburgo, ele acabou me emprestando pro Duque de Caxias para jogar a Série B do Brasileiro. Ali eu já começava a entender que eu já estava descendo as escadas. Mas só que eu tinha esquecido que eu tinha feito uma oração a Deus, e Deus, ele ouve todas as nossas orações, né? Sim. E no momento oportuno ele sempre nos responde. Conclusão, naquele ano eu acabei sendo rebaixado para a Série C do Brasileiro com o Duque de Caxias, um time lá do Rio de Janeiro, que na época jogava o Campeonato Brasileiro da Série B. E quando eu cheguei de férias na minha cidade, eu subi no meu quarto, no mesmo local que eu fiz a oração, e falei, Deus, eu falei para o Senhor que eu queria que o ano de 2011 fosse o melhor ano da minha vida. Por que o Senhor permitiu ser emprestado? Fui rebaixado para a Série C, um ano totalmente diferente. Aí isso era início de dezembro, né, de 2011. Aí Deus falou bem assim, filho, o ano ainda não acabou. Eu falei, Deus, falta 30 dias pro ano acabar. Eu vou jogar onde? Só que na minha cabeça limitada, eu só estava pensando que o ano só seria bom se eu tivesse êxito profissional. E Deus, ele sempre vai ver além da nossa capacidade profissional. Primeiro, ele se preocupa com o ser humano. E essa era a preocupação principal dele, porque naquele momento não era Maxwell que estava ali, e sim Jorbson, que era o nome que eu usava na época do Flamengo. E Deus falou bem assim, filho, existem duas vontades, a soberana e a permissiva. Eu permiti você ir desse jeito, porém, esse é o momento de você abrir mão de tudo e deixa eu reescrever a sua história. E naquele momento eu desci as escadas do meu quarto, chamei minha mãe, falei, mãe, me dá meus documentos aí como Maxwell, que eu vou estar indo no Rio de Janeiro agora. Minha mãe falou, o que, filho? Eu falei, eu vou contar a verdade, mano, não aguento mais andar desse jeito. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance e Deus falou comigo que é chegado a oportunidade, o momento de abrir mão de tudo. E aí minha mãe começou a chorar. Eu falei, mãe, a senhora tá chorando por quê? Ela falou, filho, foram 6 anos orando para que esse momento chegasse. Porque no dia que você falou que iria desse jeito, você falou que eu queria atrapalhar os seus sonhos. E naquele momento eu peguei meus documentos, fui no Rio de Janeiro, contei toda a verdade pro Flamengo, pro meu empresário. Todos ficaram, né, surpresos, que não esperavam, mas o Flamengo entendeu a situação, eu saí pelas portas da frente, e ali, isso foi no final de 2011, e em 2012 eu pude recomeçar minha carreira lá no Corinthians Alagoano, né? O dono do clube soube da minha história, abriu as portas para eu recomeçar minha carreira, me profissionalizei como Maxwell Batista da Silva, que é o meu nome, e desde 2012 para cá que eu jogo de forma legal, jogo com o meu nome. Toda vez que eu ligo para minha mãe, né, minha mãe tá com aquele sorriso no rosto, de realmente satisfeita, porque realmente ele é o filho dela, é o filho que ela registrou, que está
jogando e não da maneira que eu achava que estava legal, né? Só que as bênçãos do Senhor, ela te acompanham, né? Quando você é fiel, quando você anda na verdade. E quando eu revelei, né, a minha real identidade, Deus me presenteou com uma esposa linda, só permitiu eu conhecer ela demais, depois que eu revelei minha verdadeira identidade, né? Em 2012 eu a conheci, em 2014 nos casamos, em 2018 meu filho nasceu. E de lá pra cá, foi bênção atrás de bênção. E de lá pra cá, tá vendo? É verdade. Aí depois do Flamengo eu fui pro Corinthians Alagoano, do Corinthians Alagoano fui pro Colorado do Paraná em 2013, em 2014 joguei no Guaratinguetá, 2015 joguei na Desportiva do Espírito Santo, 2016 joguei no Boca Juniors e depois fiquei no Sergipe, a equipe do Sergipe, 2017 a equipe do Sergipe, 2018 fui pro Murici, depois fui para Jacuipense da Bahia, 2019 joguei no Canaã da Bahia, 2020 joguei no São Mateus do Espírito Santo e em 2021 eu recebi uma proposta para vir pro Amazonas FC, uma equipe aqui de Manaus. Eu nunca imaginava jogar no norte do país, mas está sendo uma experiência incrível. E quando eu cheguei aqui, umas 2 semanas depois, o clube acabou contratando um colega, né, que nós jogamos juntos na época do Flamengo, o Ibson. O Ibson está aqui comigo. Ídolo do Flamengo, né, tá aqui. Então, assim, hoje, nesse exato momento, nós estamos concentrados aqui, porque mais tarde estaremos jogando. Então, assim, essa foi minha curta trajetória, cheia de desafios, né? E o conselho que eu deixo para esses jovens, né, que lutam e querem muito realizar o seu sonho, nunca queiram cortar atalhos. Sigam sempre na verdade, se dedicando ao máximo, que no momento certo sua oportunidade vai chegar. Infelizmente, comigo não foi desse jeito. Eu quis cortar atalho, quis querer ajudar a Deus, por achar que se eu fizesse isso seria mais fácil. Eu tive uma certa facilidade, mas lá na frente acabei me prejudicando. Eu não aconselho a ninguém a seguir esse caminho. Siga sempre com a verdade, se dedicando, fazendo e treinando por amor. Eu tenho certeza que as coisas fluem naturalmente e você acabará realizando o seu sonho de forma certa. Perfeito, cara, perfeito. E tá aí, fica aí o recado pra vocês. Isso a gente não deve levar só pra uma vida profissional, tá, gente? Você que quer ser jogador de futebol, jogadora de futebol, você que sonha em realizar os seus sonhos, seus planos, seus objetivos, siga aí o exemplo do Maxwell. Nunca corte atalhos. Siga sempre na verdade, que as coisas sempre acontecem, certo? Vamos lá, Maxwell, vamos continuar essa conversa que tá muito boa. Eu queria que você já então contasse pra gente, cara, de toda essa história que você teve, jogou com grandes nomes, Adriano, o Pet, jogou com o Ibson, conheceu o Cuca, Vanderlei do Luxemburgo, teve tantos craques, tantos ídolos aí na carreira. Eu queria que você contasse particularmente, pessoalmente, qual é o jogador que você se inspira, qual é a sua inspiração num jogador de futebol. Tu olha e fala, mano, esse cara aqui é o cara que eu levo como inspiração pra vida, assim, o jogador que você é mais fã, cara. Então, como atleta num todo, assim, né, tanto dentro de campo como extra-campo, eu sempre tive, né, Kaká, assim, como exemplo de atleta profissional, né? Existe uma diferença de atleta profissional para o jogador. Eu sempre tive ele como modelo, no sentido de, o cara que sempre se cuidou, o cara que tem princípios, né, o cara que foi um excelente profissional dentro de campo. Como eu sou lateral esquerdo, o cara que eu me inspiro bastante são 2, né? O Marcelo, do Real Madrid, e o Léo Moura, que eu tive a oportunidade de jogar junto. O Léo Moura e Juan, né? Foram 2 pessoas assim que me ajudaram muito, e eu tenho essas pessoas assim como exemplo e inspiração no futebol. Perfeito, Léo Moura, Juan, Marcelo. São laterais esquerdos que a gente não tem nem palavras pra comentar sobre tão bom e tão bem que esses caras jogam. Você comentou sobre o Kaká, que pra mim também é um exemplo como atleta profissional, regrado, com princípios, e era um jogador que você olha pra qualquer, independente da posição que você joga, você olha pro Kaká, cara, é um cara show de bola demais. Maxwell, tu contou toda a tua história, tu passou aí todas essas aventuras, e eu queria que você contasse pra gente e desse a sua opinião a respeito de algumas dificuldades, cara, que um jogador de futebol enfrenta no Brasil hoje, tanto pra garotada, que você até comentou no começo, que é a estrutura física não ajuda, mas a gente sabe que não é só isso, né? Talvez você tenha até passado dificuldades e a gente não sabe, cada jogador ele tem uma história diferente, mas eu queria que você contasse, cara,
a respeito dessas dificuldades para um jogador de futebol no Brasil? Então, eu costumo dizer, né, nos lugares onde eu tenho a oportunidade, às vezes, de contar o meu testemunho, de, né, fazer alguma palestra assim, motivacional para jovens, eu sempre faço uma pergunta, né? Qual é o seu sonho? Sempre falo disso. E a cada 10 garotos, 9 vão dizer que quer ser jogador de futebol. Porém, de 10 que levanta a mão, às vezes nenhum consegue, né, se tornar um atleta profissional. E são muitas dificuldades, né? Como eu relatei aqui, minha primeira dificuldade foi a questão do porte físico. Eu era muito franzino. Não que eu seja forte hoje, mas na época eu era muito franzino e isso fazia muita diferença nas categorias de base, né? E além dessas dificuldades, eu vejo que eu não tive essa dificuldade que eu vou relatar agora, é a questão do apoio familiar. Eu sempre tive o apoio do meu tio, da minha mãe, né, que sempre foi minha principal incentivadora. Isso faz muita diferença. Muita minha mãe diferença. sempre foi muito presente, por mais que ela não estava ali fisicamente por conta da sua profissão, por ela ser professora, mas ela sempre estava ali preocupada, orientando, enfim, né, o papel de mãe. Só que no decorrer da caminhada como atleta, até você chegar em um clube, você encontra muitas dificuldades, né? Hoje eu vejo mais fácil de você ter mais oportunidades, são mais olheiros, né? São muito mais clubes formadores, né? Na época era muito escasso, para você fazer um teste, você tinha que viajar quilômetros. Hoje os clubes disponibilizam olheiros aí espalhados no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, às vezes você tá jogando uma pelada na sua cidade, tem alguém te vendo, entendeu? E hoje a internet essa facilidade. Às vezes você grava um vídeo, um moleque fazendo um lance ali, os clubes já estão tudo querendo você. Já estão tudo de bituca ali, sonhando. Isso. E quando você ingressa no clube, aí vem outras dificuldades, né? Você ganhar o seu espaço, né? O clube que você tá, se realmente tiver um profissionalismo, né? É meio caminho andado para você chegar. Não quer dizer se você está numa categoria infantil, não significa que você já está com carimbo para chegar no profissional. Eu posso relatar aqui muitos colegas que começaram comigo, né? E nem chegaram na equipe principal, e muitos deles eram até mais promessas do que eu, né? Eu costumo dizer o que me deu êxito para chegar no profissional foi a dedicação ao extremo, que eu pensava assim, meu sonho é me tornar um atleta profissional, beleza, só que eu já tenho que ser profissional agora. Sim. Eu abri mão de muitas coisas, né, que garotos da minha idade, de 15, 16, 17 anos faziam. Eu abri a mão, me resguardava, porque minha visão era lá na frente, era me tornar um atleta profissional. Por isso que eu mencionei aqui antes que o meu grande exemplo foi Kaká. Quando você puxa a história do cara, o cara foi exemplo em todas as categorias, aonde passou, como pessoa, como filho, enfim, eu peguei aquilo para mim. Então, assim, de certa forma, esse profissionalismo no extracampo, de se cuidar, de treinar, de não desistir, vai ter momentos que você vai querer jogar tudo pro alto, e você ser persistente, isso fez eu ter êxito na minha caminhada, mesmo não sendo um dos destaques. Mas a minha força de vontade eu sempre colocava em primeiro lugar. Eu sempre entendia que no futebol você tem que matar um leão por dia. E eu fui colocando isso em prática. Eu fui colocando isso em prática, fui subindo cada degrau. E no final eu tive a oportunidade, com 17 anos, estrear no Morumbi, no São Paulo e Flamengo, né? Então, assim... Contra o São Paulo, privilegiado. Caramba, cara, que legal. E assim, Max, você já teve vontade de desistir, cara? Sendo bem sincero? Já. Eu tive vontade de desistir quando eu confessei, né, a verdade. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Corinthians Alagoano. Só que depois que eu fui para o Corinthians Alagoano, eu entendi que eu precisava de um tempo assim com minha família. E aí eu abri mão do meu contrato, fui para casa, entendi que minha prioridade naquele momento era a minha família, de renovar as minhas forças e tal. Foi daí que eu conheci minha esposa, né? E quando eu tentei retornar, eu sofri muitos preconceitos por muitos clubes, né? De falar, não, ali não é o Jorge, não, esse cara é problemático, ele fez isso, fez aquilo. Se os clubes tivessem uma visão realmente profissional, eles iam entender que além do ser humano ali, Maxwell, tinha um profissional e que esse atleta, esse profissional, realmente ele estava pronto para o mercado. Sim, porque ele abriu mão de tudo para andar na verdade. Perfeito. E só uma pessoa que teve essa visão, que foi o dono do Corinthians Alagoano, o João Feijó. Eu sou muito grato a ele. É tanto que quando ele
soube da minha história, ele me procurou, ele falou assim, cara, ninguém tá enxergando agora que você tá pronto. Você abriu mão de tudo. Se fosse outras pessoas, iam continuar na mentira. E quando bem quisesse, falava a verdade. Você não, você resolveu dar um passo para trás, contar a verdade, para daí começar a dar os passos para frente. E aí eu realmente sofri muitos preconceitos pelo fato de eu ter contado a verdade. Muitas pessoas fecharam as portas, mas assim, sou grato a Deus, né? Porque mesmo com tanta dificuldade que eu enfrentei, que eu fiquei 1 ano parado. Imaginei para um atleta profissional ficar 1 ano sem jogar. Rapaz, duríssimo. Isso foi um dos momentos mais difíceis assim, da minha carreira, né? Você ficar 1 ano sem receber, 1 ano sem treinar. Aí sim eu pensei, cara, eu acho que eu vou parar, eu sou novo ainda. Na época eu acho que eu tinha 22 para 23 anos, vou fazer uma faculdade, seguir minha vida. Mas aí eu recebi uma proposta para ir para um time chamado Colorado, lá do Paraná. E daí eu voltei a jogar e até hoje eu tô jogando. Cara, olha pra você ver, olha como é muito doido. Teve um menino que foi fazer um teste e disseram pra esse menino, ó, tu não vai passar, não é porque tu não é bom, é porque a sua estrutura não dá. Aí esse menino, ele decide fazer de tudo pra seguir seu sonho. Ele pega um RG que não é dele, chega, conquista o seu sonho, tem todo o seu êxito, aí não consegue lidar com aquilo. Porque Deus, ele te convenceu tanto a ponto de você se sentir constrangido com isso. E aí você abre mão de tudo isso. Vai falar assim, cara, eu prefiro abrir mão e andar na verdade, independente daquilo que aconteça. Você abriu mão e as coisas começaram a acontecer. Olha, então assim, você já tava mais do que preparado. Você já tava pronto, tá ligado? E aí as pessoas olham com um olhar de preconceito porque falam, não, mas ele fez isso. Não, mas ele fez aquilo. Mas ninguém olhou lá atrás o que você passou, o que aconteceu, como que você chegou ali, tá ligado? Ninguém entendeu esse sentimento, essa vontade de você abrir mão de tudo e andar na verdade para as coisas acontecerem, cara. Então, assim, cara, muito legal de verdade ouvir isso de você e eu vi que você não recomenda isso pra ninguém e toda essa história muito, cara, é muito legal. Sem palavras mesmo, é um exemplo, né? Tanto não de superação, mas de esforço pra chegar onde chegou e jogar onde jogou e ter feito tudo o que aconteceu. E aí tá aí, cara, Deus cumpriu aquilo que ele falou pra você, ia ser o melhor ano e as coisas melhores aconteceram depois que você começou a andar na verdade. Bom, vamos continuar esse papo, levar esse papo pra frente. E aí eu queria que você contasse pra gente, cara, quais são as suas expectativas pós-pandemia. A gente teve um boom de pandemia, né? Deu uma parada no futebol. E aí eu queria que você contasse aí quais são as expectativas, cara, pra depois da pandemia, como que o futebol vai desenvolver aí onde você tá e enfim. Então, como eu falei, né, eu cheguei aqui em Manaus, né, no dia 2 de janeiro. E eu confesso que quando eu vim pra cá, eu não sabia que aqui no pico tava gigantesco, né? Tanto que chegou a faltar oxigênio, isso foi notícia no mundo inteiro aqui. O clube seguiu todas as restrições médicas, né? Eu fiquei 42 dias isolado. Tinha um campo separado nosso e a gente só era do campo pro hotel, do campo para casa, do campo pro apartamento, sem sair para lugar nenhum, sem ter contato com outras pessoas. Só depois que os casos foram abaixando, o lockdown foi saindo, foi se normalizando, que o campeonato aqui voltou, né? Que é o campeonato amazonense, ele foi o último a voltar. Um exemplo, quando teve a pandemia que parou o futebol, foram voltando, né? O campeonato Carioca 2020, Paulista, todo mundo terminou. O campeonato amazonense do ano passado só foi terminar esse ano. Ei. Foi terminando de 2020, na semana seguinte já começando em 2021. A gente vai para a 5ª rodada e nos outros estados estão tudo parando, né? Aqui, pelo fato de estar tudo tranquilo, normalizado, até então a gente não tem previsão de parar. Aqui segue tudo normal, os bares, restaurantes, está tudo aberto, porque caiu muito, né? Graças a Deus normalizou bastante. Graças a Deus. Mas assim, a minha expectativa, até porque tem um segundo semestre, né? Tem os campeonatos brasileiros, Série A, Série B, Série C, Série D. As minhas expectativas são as melhores, né? É fazer um bom estadual aqui e surgindo, né, possibilidade de estar jogando brasileiro no segundo semestre, seja Série B, Série C, Série D. Já tem surgido algumas propostas, né? Eu e meu empresário, a gente está sempre em contato.
eu entrego sempre nas mãos de Deus, pedindo para que Ele nos direcione para o lugar que realmente Ele quer que eu vá, né? Porque, assim, aonde eu tenho ido, eu tenho contado, né, a minha história para que sirva de exemplo. E engraçado que em 2013, um atleta do Santos, eu só não vou revelar o nome dele aqui, ele me procurou, ele era da base, ele viu minha história, né, no Globo.com, me procurou e desabafou, porque ele estava vivendo da mesma maneira que eu. E eu aconselhei, né? Eu falei, ora a Deus, pede bastante direção a ele, aconselhei, falei e tal, e ele foi e fez a mesma coisa, né? Revelou a idade dele normal e hoje ele segue jogando aí, inclusive ano passado ele estava até fora do Brasil. Então, assim, quando isso aconteceu, Deus me deu um estalo assim, fala, Maxwell, você fez a melhor escolha da sua vida, foi ter recomeçado de maneira certa. Olha, o seu exemplo já ajudou uma pessoa. E pra mim isso já foi perfeito. Cara. E essa semana tem um brasileiro que joga na terceira liga de Portugal, me chamou no Facebook e contou toda a história dele, que ele era da mesma maneira, viu a minha história, tem eu como inspiração e abriu mão de tudo. Hoje ele tá lá na terceira liga, mas ele tá sofrendo alguns preconceitos. Tipo, ele quer retornar pro Brasil e tá tendo esse bloqueio pelo fato dele ter contado a verdade. Então, assim, a mesma dificuldade que eu acabei enfrentando, ele tá enfrentando nesse exato momento por estar sendo recente o caso dele. E aí eu dei bastante conselho para ele ter calma, para ele continuar. Se ele realmente abriu mão de tudo para andar na verdade, é para ele ficar tranquilo que Deus ia estar abrindo as portas. Então, assim, eu vejo que de fato eu tomei a decisão correta, né? Muitas pessoas me chamaram de louco. Você é louco? Como é que você abre mão de tudo para começar do zero? Falei, cara, eu tô abrindo mão de tudo, dando esse espaço para trás, mas para dar 5, 6, 10 para frente. Vocês estão com a visão limitada, olhando só para o hoje, eu tô olhando lá para frente. Então hoje, quando eu vejo eu colhendo esses frutos da minha atitude correta lá em 2012, o meu coração fica bastante alegre. Nossa, e o meu também, cara, olha... Hoje, pra quem te chamava de louco, hoje isso é inspiração pra quem mora em Portugal. Pra quem joga na base do Santos, tá ligado? Então, tipo, pô, tu recuou um passo, mano, mas pra tu dar 2, 3 na frente, só pra dar o cruzamento pro cara meter o gol, entendeu, meu parceiro? Que isso, mano, bom demais, cara. Eu fico muito feliz, cara. De verdade, eu fico muito feliz de estar ouvindo a sua história, cara. Bom demais, cara. Bom, agora eu queria saber aí, até recentemente você fez um vídeo conosco, né, dos seus melhores momentos aí, dos seus highlights. E aí eu queria que você contasse pra gente, cara, como que foi a sua experiência e por que você acha que isso é importante? Eu sempre falo pro Fernando, né, que eu estava lá no Canaã e meus vídeos, né, já eram antigos, né, era de 2017, 2018. É um colega meu, Zé Wilson Volante, ele tá até no Asa, ele fez a edição aí com vocês. E quando ele me mostrou, eu falei, cara, que edição perfeita. Ele falou, mano, toma o contato aqui do Fernando, pode chamar ele aí, faça a sua edição. Eu falei, mano, tenho certeza, acho que não vai ter muito lance, né? Ele falou, rapaz, mande os jogos dos caras, os caras são fenômenos. E aí eu segui o passo a passo e o que me chamou mais a atenção foi a rapidez, além da rapidez, a qualidade. Com uma semana, o vídeo já estava comigo e até eu fiquei surpreso com os lances. Eu falei, caramba, eu fiz isso tudo agora no campeonato, não é possível. E foi esse vídeo, né, que acabou me ajudando para hoje eu estar aqui empregado, entendeu? Então, assim, parabenizar, né, o profissionalismo, a qualidade de vocês, por extrair, né, de cada posição aquilo que os dirigentes, os empresários sempre esperam. E eu acho que meu vídeo ficou perfeito. E isso me ajudou bastante. E é tanto que meu vídeo tá rodando no mundo inteiro aí. Caramba, cara, que coisa boa. Através desse vídeo me ajudou hoje a estar aqui e daqui eu tenho certeza que eu vou para lugares melhores, se Deus permitir. Se Deus quiser, cara, a gente fica muito, mas você não sabe o quanto nosso coração se enche de alegria, cara, em saber que a gente conseguiu contribuir. Eu acho que essa é a palavra certa. A gente conseguiu contribuir um pouquinho só, cara, para esse alavanco na sua carreira, sabe? Para esse progresso, para esse impulso que você teve e hoje, graças a Deus, aí você tá empregado, cara. A gente fica muito feliz, cara, muito feliz com que isso aconteça e a gente ora e torce para que isso aconteça cada vez mais e que a gente consiga contribuir com cada vez mais e enfim, a gente consiga alcançar mais e mais pessoas com o nosso trabalho, cara. A gente fica muito feliz com que isso tenha acontecido na sua e na nossa vida. Bom,
Então, pra finalizar, cara, a gente queria perguntar pra você qual é aí o recado que você queria deixar pra galera, pra boleiragem, né? Pros meninos que jogam bola, pras meninas que jogam bola, ou não, pra quem tá assistindo esse vídeo, você pudesse deixar uma mensagem aí. Uma mensagem que eu quero deixar, né, pra todos os atletas. Eu costumo dizer que todo ser humano é atleta, né? Se não é atleta de futebol, é um atleta da vida, né? Que acorda cedo, que pega um trem, que vai trabalhar para poder dar um sustento para sua família. O conselho que eu dou, cara, que a maior experiência que eu tive da minha vida foi quando eu conheci o meu melhor amigo. E o nome desse meu amigo se chama Jesus. Que Jesus ele possa ser a prioridade da sua vida, que Jesus possa ser o seu melhor amigo, que no momento que você estiver triste ou alegre, na abundância ou sem nada, o único que eu tenho a convicção que jamais vai te abandonar é Ele. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele que esteve ao meu lado, me abraçando, dizendo, ei, eu sou contigo, vai, continua. Nos momentos que eu quis desistir, foi Ele que estendeu a mão para que eu não parasse. Então, o conselho que eu dou é esse. E para os atletas, tanto do feminino como do masculino, continue fazendo da profissão, né, que isso é um dom. Você não pode chegar com dinheiro e comprar, eu quero ser jogador de futebol. Não, isso é um dom gratuito e é dado por Deus, que vocês possam fazer isso com amor, continuar levando alegria para muitas pessoas, somente o nosso país, né, que é apaixonado pelo futebol. Então vocês continuem fazendo com amor, com muita dedicação. Aqueles que nesse momento estão assistindo esse vídeo e estão pensando em desistir, não desistam. Porque o dom quem deu foi Deus. E para chegar no profissional, para ser um vencedor, só depende de você. Todos os dias, o próprio Deus, ele sopra o fôlego de vida em você. Então, a oportunidade é dada todos os dias. Basta você correr atrás. Eu tenho certeza que vocês irão realizar os seus sonhos. Amém, da hora. Então, fica aí a mensagem para você. Você que quer realizar todos os seus sonhos, primeiramente, ande na verdade, seja sempre sincero, ande no caminho correto, se dedique, corre atrás e as coisas vão começar a acontecer. Maxwell, muito obrigado, mano. Um grande abraço, sucesso pra você, pra sua família, que Deus te abençoe muito, continue te dando força, sabedoria e que você continue sendo sempre esse cara que é um exemplo pra muitas pessoas, um exemplo de vida, não só pra mim, mas como pra muitas pessoas aí que você tem o contato. Cara, foi um prazer ter recebido você. Foi um prazer ter ouvido a sua história e espero que essa conversa a gente se estenda por mais e mais anos, cara, que a gente sempre tem esse contato. Conte sempre com a gente tá sempre à disposição. Um forte abraço, mano, sucesso. Meu querido, eu que agradeço o contato, a oportunidade. Pode ter certeza que essa parceria não para por aqui. Logo, logo vou estar enchendo o saco de vocês aí, querendo uma nova edição dos meus vídeos. Quero mandar um beijo aqui especial para minha esposa Deise, pro meu filho Maxwell Filho, né? Para minha mãe, para minha sogra, enfim, para toda a minha família, aquelas pessoas que torcem, né, e que me acompanham nessa caminhada aí da vida e do futebol. Forte abraço, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, queridão. Tá aí, então, um beijo mandado, um abraço. Gente, se cuidem, usem máscara, álcool em gel. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Agora sim. Deixa eu dar uma ajeitada, beber um copo d'água que eu tô nervoso, calma. Tô nervoso.